Estamos começando mais um episódio aqui do Fono Atuação, dessa vez o episódio número 4, que tem como tema trajetórias nas residências de preparação à própria vivência. No caso, nós temos esse segundo episódio com a participação de Rebeca Silva e Cecília, que são duas fonoaudiólogas formadas, e a gente aqui na atuação costuma ter uma pergunta inicial para nossos convidados, que quem se apresenta são nossos convidados. A apresentação é através de uma pergunta: quem são vocês na fila do pão? Então, boa noite. Quem eu sou na fila do pão, né? Boa pergunta. Mas, assim, eu sou fonoaudióloga, claramente. Me formei na UFBA em 2021. Em seguida, fiz residência pela UNEB, né? A residência multiprofissional da UNEB no núcleo de nutrição clínica. Durante a residência, passei pelo Hospital Roberto Santos, no meu primeiro ano da residência. Meu segundo ano foi no Hospital Santa Isabel, e atualmente eu sou fonoaudióloga no Hospital Cardiopulmonar, aqui em Salvador. Basicamente, isso aí, dentro da fonoaudiologia, isso aí que eu sou. Boa noite, gente, eu sou Rebeca Silva. Sou fonoaudióloga também. Gosto de dizer que eu sou baiana, porque atualmente eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhando aqui no Hospital Universitário, mas eu me formei pela UFBA no ano de 2018. Depois entrei na residência de saúde coletiva, com ênfase na primeira infância, no contexto do Zika vírus, que é uma residência fornecida pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Depois eu fiz outra residência, que é o programa de neurologia, pelo Hospital Geral Roberto Santos. Assim que eu terminei essa última residência de neurologia, eu atuei tanto no Hospital Geral do Estado, quanto no Roberto Santos, como fonoaudióloga assistencial e como preceptora. E aí eu passei aqui no concurso da EBSERH, larguei tudo aí e vim embora. Em resumo, é isso. Perfeito, perfeito. É muita coisa, uma bagagem já bem grande. A nossa primeira pergunta é sobre quais foram suas principais estratégias da preparação para a própria residência. No caso, como vocês se prepararam para começar a residência, o que vocês trabalharam até chegar nesse momento de entrar na residência em si. Posso começar? Não, pode falar. Eu fiz 2 programas, então o processo de estudo foi o mesmo. Eu gosto de pegar provas, né, das bancas, responder, e aquelas que eu erro eu fico revisando. E a primeira residência, a escolha, o que eu me preparei é porque era saúde coletiva. Eu saí da faculdade sem muito desejo pelo ambiente hospitalar. Então, eu queria ter essa vivência da atenção básica, né, de estar inserido nesse universo. E foi um processo meio complicado, porque o período que eu entrei na residência foi quando estava tendo um desmonte do NASF. Então, existe uma grande demanda, né, pelo NASF. Em Salvador nunca teve fono no NASF, então essa demanda era bem intensa, assim, mas a questão era justamente essa de viver mesmo a atenção básica de Salvador, de conhecer mais a fundo depois dos estágios, para poder ver essa fonoaudiologia, né, além do hospital, além da clínica. A residência de neuro veio em seguida, que já foi no ambiente hospitalar, mas foi uma preparação no sentido de Salvador, não vou ter como trabalhar na atenção básica, preciso ir para o mercado de trabalho, o que é que eu faço? Então, pensei no ambiente hospitalar, porque a clínica envolve muito de você fazer seus preparos de terapia em casa. Eu não queria ter que levar trabalho para casa. Então, foi nesse processo também de estudar e rever e ver os programas que eu achava mais interessante daquilo que eu queria seguir trabalhando dentro do ambiente hospitalar. Já comigo é assim, eu, durante toda a graduação, o caminho que eu segui não era de hospitalar, né? A graduação inteira, meu caminho era na saúde coletiva. Eu fiz pesquisa, extensão, meu TCC foi também sobre o NASF, foi no contexto do desmonte do NASF. Meu TCC foi para defender o trabalho dos profissionais, principalmente de multi, né, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, o trabalho desses profissionais no NASF. E aí, durante o processo no final do meu curso, eu comecei a pensar na residência, porque não era uma coisa que eu pensava, né? Eu pensava que eu ia sair e achar o mundo cor-de-rosa me esperando lá fora, e eu ia ter um emprego lindo no NASF ou em alguma secretaria de saúde, alguma coisa assim, me esperando. E foi quando eu comecei a perceber que não ia ser bem assim, né?
Então, eu comecei a me preparar principalmente com a questão do currículo, porque, e por isso que é uma coisa que é importante, porque a residência não é uma preparação que você faz quando você já está perto de se formar, já na hora de fazer a prova da residência. A preparação para a residência tem que ser durante todo o seu curso de graduação, né? Porque você tem que montar um currículo que seja competitivo para a residência. Ainda mais hoje que todo mundo quer ser residente, porque é o que tem aí para a gente, quando a gente se forma, se não for para trabalhar em clínica, fazendo atendimento de linguagem, enfim, atendimento geral dentro da fono, é a residência que tem, então a gente tem que preparar o currículo durante, né, a graduação inteira, para quando chegar no final, você conseguir focar um pouquinho mais na prova e na escolha. Então, eu comecei, quando já estava no último semestre, foi quando eu comecei também com o meu método de estudo foi o mesmo de Rebeca, de prova, de fazer questões, pegar provas antigas do processo da residência para poder fazer. Só que no ano que eu entrei, foi no ano que mudou, né, que a residência multi veio para o Enare. Tinha ainda a prova da CESAB, que era só para alguns programas específicos, mas a prova mudou. Então, além de fazer questões, de resolver questões da banca, que era da residência, também estudar edital, porque era um edital totalmente diferente dos outros. Por exemplo, na época eu quase perco o edital do Enare, porque tinha que mandar os documentos, a análise curricular tinha que mandar antes. E eu achava que mandava depois. E mesmo lendo o edital várias vezes, eu me passei disso e acho que já estava faltando 2 dias, quando eu percebi que eu já tinha que mandar as coisas do currículo para a banca. Então, foi uma preparação que foi assim, de ler edital, de fazer questão, de preparar currículo, e tudo isso, e ainda assim deixei alguma coisa passar. Então, foi uma coisa bem corrida, assim, né, bem difícil, quando chegou na hora. E aí, quando eu fiz a prova do Enare e fiz a prova da CESAB, e fiquei em dúvida de qual eu fazia. Eu passei na CESAB, que era a residência de saúde coletiva, com ênfase em planejamento e gestão, que era o que eu queria, né? Quando eu comecei a pensar em residência, era o que eu queria. E teve a diária hospitalar. E eu fiquei, ai, meu Deus, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E aí eu decidi ir para a área hospitalar, mudei completamente o meu caminho e estou aqui hoje, trabalhando em um hospital, surpreendendo a muitos, inclusive a mim mesma. A fono, ela tem um pouquinho disso, né? A gente está na faculdade, a gente às vezes acaba focando muito em uma coisa e às vezes a vida nos leva para um caminho totalmente diferente. Eu sou meio suspeita, porque na época da faculdade eu gostava de tudo um pouco, então, monitoria eu fiz em surdez e linguagem, mas eu fui fazer uma residência em saúde coletiva. Então, não necessariamente na faculdade você vai estar participando de projetos que são voltados para aquilo que você mais gosta. Faça tudo o que puder fazer. É o que a Cecília falou, que você puder fazer para deixar o seu currículo mais potente, mais interessante, faça. Programa de extensão, monitoria, o que puder estar fazendo, faça para você ter um currículo interessante, porque realmente faz diferença as pontuações do currículo. Aí é o que a Cecília falou, na época que eu fiz, sentindo um pouco... Perdão, gente. Rapidinho. Perdão. Me sentindo um pouco velha na época que eu fiz, eu tinha da CESAB, né? Não tinha coisas muito diferentes, o currículo não era tão exigente de coisas específicas do programa, mas existem alguns programas de residência que no edital, eles pontuam de acordo com o que você quer do programa, né? Então, se você fez a monitoria específica para algo, ele vai estar pontuando. Então, o que você puder fazer, faça, né? Esteja aberto. A fono é um ambiente, é um universo imenso, 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 imenso mesmo. E existe hoje em dia muitos programas de residência, E o bom do Enare é que você consegue fazer para outros lugares também. Né? É isso, porque quando eu entrei, que foi pelo Enare, para mim foi um diferencial, porque foi isso, né? Porque a prova da CESAB, dependendo do programa, você escolhe o programa antes de fazer a prova. Então, tem questões específicas da prova. Então, a minha preparação para a CESAB e para o Enare foi um pouquinho diferente. Porque para o Enare eu estudei geral de fono, tem as questões de SUS, né? Que serve tanto para um quanto para outro. Tem as questões gerais de fono, né, no Enare.
E é só isso. Mas na prova da CESAB, além das questões gerais de fono, das questões SUS, ainda tem as questões específicas do programa. Mas isso só para a prova. Para a parte do currículo, não. O currículo é você fazer tudo que você tiver oportunidade de fazer na faculdade, liga, pesquisa, extensão, monitoria, até DA pontua. Participação em movimento, tudo vai pontuar. Então, é você buscar fazer as coisas, apresentação de trabalho em congresso, a monitoria de evento, tudo isso. E foi o que eu fiz, né? Quando eu comecei eu já vinha participando de muitas coisas, mas quando eu comecei a pensar em residência, foi que eu meti cara para participar do resto todo. De liga, porque eu não tinha muito interesse em participar de liga acadêmica, tudo isso. Mas depois que eu pensei em residência, eu comecei a querer e participei até de uma liga também, porque tudo isso vai contar para o currículo e tudo isso vai ser diferencial para você, para poder entrar na residência, né? Sim, sim. E são formas também de até você conhecer a fundo, né? Perdão. Mas, tipo assim, participar desses eventos, dessas ligas, seminários, são formas da pessoa também conhecer a fono e ir conseguindo formular na cabeça, né? Se eu tiver que fazer uma residência, eu quero fazer residência, quais são as opções que eu quero diante daquilo que eu experimentei. Então, na época da faculdade, uma das coisas que eu não me arrependo, sempre falava para as meninas quando eu estava saindo, assim, só estava chegando, assim, façam o que puder fazer, participem de tudo, vivam a faculdade completamente, porque isso vai fazer diferença, não só na questão do desenvolvimento profissional, mas pessoal também, faz muita diferença. É interessante isso que vocês falam, porque é algo que a gente vem escutando aqui no podcast, independente do tema. O tema do podcast pode ser qualquer um, mas o relato é sempre o mesmo. Vivam a universidade, vivam a fono, porque realmente a fono ela é muito ampla, ela é muito diversa, e você vê uma área, ela às vezes não tem nada a ver com as outras que você conheceu, ela é muito diferente, aí você descobre um novo gostar. Vocês falando da fono hospitalar e tal, peguei um pouco da minha ideia, eu não era muito conectado a essa parte do hospitalar por conta de um pouco de aversão ao ambiente hospital. Mas agora tendo um pouco mais contato com a fono hospitalar em si, com a matéria, com visitas ali no UPS, outros contatos, é uma área que começa a me abrir um pouquinho os olhos, assim, tipo assim, aqui é interessante. E é legal esse negócio da residência, essa questão da residência, porque é uma coisa que já escutei de vários professores e vários outros residentes e alunos sobre essa questão de a residência não é uma coisa feita do dia para a noite. Você não vai dormir hoje, fazer uma prova da residência e achar que vai dar certo. Porque não vai ser essa questão do currículo. Residência, tem uma pessoa que me falou que residência é preparação. Então, você não consegue entrar na residência sem se preparar durante um tempo. Então, e ainda assim, agora com o Inari, ainda a concorrência é um pouquinho maior, né? Porque antes, quando a prova era só, por exemplo, as residências aqui da Bahia, quando a prova era só pela CESAB, era só a galera daqui, que pouca gente vinha de fora para fazer aqui, porque cada pessoa fazia nos seus estados. E agora não, agora é tipo assim, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul vai vir aqui disputar a vaga com você, meu amigo. Minha R igual na residência é do Rio Grande do Norte. Ela saiu de lá de Natal e veio para cá para poder fazer a residência. Então, assim, agora com que o Inari é ótimo, porque ele lhe permite, assim como permite outra pessoa vir de lá para cá, permite que você vá daqui para lá. Então, você pode escolher um programa em qualquer lugar fazendo sua prova aqui em Salvador. Mas aí é isso. Mas aí também qualquer pessoa pode vir de qualquer lugar para cá e poder fazer a residência aqui, entendeu? Então, é você preparar mesmo, porque a disputa, a concorrência é grande. É o ônus e o bônus, né? Era uma coisa que na época que eu fiz não tinha, então teve programas que eu achava interessante, mas eu não fiz, porque era em outro estado, não tinha como fazer, e normalmente os períodos de provas são muito próximos, então não dava para sair, mas vale muito a pena, porque é isso, você amplia muito mais seu horizonte. Tem muitos programas interessantes de residência para fono dentro desse Brasil, que às vezes o que está em Salvador não vai te agradar, ser do que você quer, e aí você pode explorar outros caminhos. É isso, é uma faca, como vocês falam, é uma faca de dois gumes, é meio que você tem a oportunidade de ir para fora, mas o outro também tem a oportunidade de vir onde você está. Então é interessante. Vocês falando sobre essa preparação de vocês, deu um bom link para a segunda pergunta, que era essa questão, a preparação foi toda essa correria que vocês falaram aí,
a residência em si, quando vocês chegaram na residência, a experiência na residência, qual foram as expectativas que vocês tinham antes? Se superou as expectativas, se não superou? Durante a preparação, o que vocês imaginavam sobre como seria a residência? Surpreendeu o que vocês pensavam? Como foi para vocês isso? Para mim, foram de 2 lugares, né? Teve a primeira residência, que era tudo muito novo, então, de fato, eu estava com muito mais expectativa de como seria e como eu trabalharia, e as questões das aulas, e estar no meio, né, das equipes, e ser profissional, de fato, porque a gente é residente, mas a gente é profissional, o caribenho que vai lá é o nosso, quem responde é a gente. Na primeira residência, isso foi um pouco conflituoso para mim, porque todo programa de residência, meio que dá um spoiler aqui, mas todo programa de residência tem seus calos, né? Tem suas pedras no caminho. Então, a residência não é um mar de rosas, de fato, não é. A gente recebe uma bolsa legal, recebe. A gente tem o final de semana livre, que é diferente quando a gente entra no mercado de trabalho, compromete final de semana, compromete feriado. Mas, a depender do programa, é muito complicado. E o meu primeiro programa era uma residência nova, então teve algumas questões que pra gente foi um pouco frustrante quando a gente levava, né, pra coordenação, e a coordenação se falava, e era difícil pra gente entender, porque saindo da faculdade, aquela visão de aula, tudo muito desenhado, tudo muito bem formulado e fechadinho, e na residência não é bem assim. Na segunda residência, eu já estava, digamos, calejada de 2 anos, tomando na cara um pouquinho, então eu já cheguei mais tranquila, já sabendo que essa residência também ia ter seus percalços, suas questões. Uma das coisas que as pessoas sentem muito no programa de residência é a questão da parte das aulas, né? É teórico-prático a residência. Então, essa parte teórica, às vezes, deixa muito a desejar, principalmente nos programas multiprofissionais. É multiprofissional. Então, são muitas categorias para dar atenção. E, infelizmente, nós, da fonoaudiologia, não temos muitos profissionais que consigam dar esse suporte nessa questão do teórico dentro dos ambientes onde normalmente acontecem as residências. Então, às vezes, isso deixa a desejar e exige um pouco mais da gente esse processo de ir atrás, de buscar e de estudar e de não ter esse material muito pronto. De, às vezes, assistir uma aula lá de fisioterapia e você ficar se perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma aula de enfermagem sobre medicação, dosagem, você tá ali meio que, tá. E aí, o trabalho que você tem de tentar entender, né, tipo, como é que isso vai me ajudar, em que sentido é que eu posso usar isso daqui na minha relação com a equipe. E aí isso dá um pouquinho de trabalho, mas assim, na primeira residência eu sofri muito, na segunda isso para mim já foi mais tranquilo lidar com essas questões. Então, para mim, eu fui para residência assim, quando eu escolhi a de hospitalar, eu falei, eu vou viver Grey's Anatomy. Spoiler, não vivi. Não foi nada como Grey's Anatomy, sabe? Foi, tipo, no começo foi bem assustador, porque assim como você falou, Índio, eu tinha uma questão com o hospital. Meu estágio de hospitalar foi quase todo de observação. Eu não queria botar a mão na massa, porque não era uma coisa que eu pensava em trabalhar. Porque meu estágio de hospitalar foi antes, eu me formei no contexto da pandemia. Então, eu ia me formar no semestre que começou a pandemia. Então, eu tive um espaço de tempo entre fazer os estágios todos e poder pensar em residência, porque eu fiz todos os meus estágios até 2019. Eu vim me formar no final de 2021. Então, eu tive 2 anos, né, praticamente, ali, para mudar totalmente a minha visão sobre as coisas e acho que foi isso, inclusive, que me fez escolher a residência de hospitalar e não a residência de saúde coletiva. Mas eu fui achando que ia ser assim, meu Deus, vai ser incrível trabalhar no hospital, apesar de eu ter todo um problema com o hospital, porque eu tinha um problema, assim, de olhar o paciente, por exemplo, de ver um paciente secretivo e ficar, meu Deus, como é que eu vou atender esse paciente aqui? Eu não vou conseguir, eu vou passar mal. No começo então, e aí no começo da residência, quando eu comecei, foi um susto, né? Eu achava que ia ser lindo, só que como é que vai ser lindo? E não tinha como ser lindo, porque eu estava em um hospital que é um hospital geral, é um hospital que tem muita coisa. Se eu tivesse feito a residência no hospital que eu trabalho hoje, ia ser tipo,
Maravilhoso, quase Grey's Anatomy, sabe? Mas não era bem assim. Então a gente, tipo assim, a gente tinha coisa que a gente queria fazer, que a gente não conseguia fazer, porque não tinha como fazer. Rebeca estava lá no meu primeiro ano da residência, a Rebeca era R2 lá no Roberto Santos, então a gente tinha, né, a gente conviveu muito, a gente compartilhou um pouco dessas experiências, né, das dificuldades que a gente tinha. Mas, com o passar do tempo, acaba que vai se acostumando, né? Eu tinha muito de teoria, né, de trabalho em hospital, muito da teoria mesmo, mas da prática não tinha nada. Então, eu não fui com expectativa muito alta. Eu tinha muita expectativa pela convivência, pelo movimento no ambiente hospitalar, mas de trabalho, assim, eu não tinha criado muita expectativa, até porque estava tudo só na teoria. E na teoria é tudo redondinho, tudo lindo, né? Quando a gente chega para botar a mão na massa na prática, é bem diferente do que está na teoria. Então, eu não tinha muita expectativa nesse sentido, mas eu posso dizer que as expectativas que eu tinha, assim, de aprender, vamos, né, falar assim, dessa parte do aprendizado, de aprender mesmo do manejo clínico com o paciente, todas essas expectativas na residência foram supridas, né, eu consegui até ultrapassar essas expectativas, porque eu terminei a residência, numa quinta-feira, na sexta eu já estava trabalhando, e eu já era eu por eu, e eu consegui dar conta, porque na residência de prática mesmo, de manejo, eu aprendi muito e valeu a pena. E aí, acho que uma coisa que a Rebeca pode compartilhar comigo também é que, assim, além das dificuldades, né, que a gente tem na residência, com quem você faz a residência faz muita diferença. As pessoas que estão ali dividindo a luta de ser residente com você faz muita diferença. Então, quando eu entrei na residência, quase todo mundo que estava no hospital eu já conhecia, né, de residente também. Quase todo mundo foram colegas meus de faculdade, era uma galera que estudou na UFBA, ou que tem, por mais que tinha gente que era de outra faculdade, mas que já conhecia também, então facilitou muito, né, o processo, assim. Né, Rebeca? Faz muita diferença. São 60 horas, gente. Você vai passar mais tempo com seus colegas dentro do hospital do que com sua família, do que em casa, do que na sua cama, né? Você vai deitar, vai fechar o olho, vai levantar e vai de novo, porque é de 7 às 7. Né? Nessa realidade do hospital. E é realmente o que você falou. Meu primeiro ano, eu entrei, eu não conheci algumas pessoas que trabalhavam no hospital em si, que trabalhavam lá como assistencial, mas o meu R igual, graças a Deus, eu já conheci ele da época da UFBA, é meu amigo, assim, porque de fato os laços, eles acabam se afinando, né, se pulindo, e aí a amizade se estende normalmente para além da residência, mas existiam outras pessoas, porque, assim, dependendo do hospital, são vários programas de residência juntos, que é o caso do Roberto Santos, né? Tinha meu programa de neuro, normalmente tem as pessoas que são do programa de CISA, são mais ou menos uns 3 a 4 programas de residência que convivem juntos, então entram várias pessoas da fono. E aí tinha algumas pessoas que eram de difícil convivência, e isso é muito complicado quando você está tendo que dividir o seu dia, às vezes você está ali cansado, é um paciente que às vezes você está ali, o que se falou, não tem material, não tem recurso, a equipe não está me ouvindo, o que é que eu vou fazer? Ainda tem uma pessoa que, né, vamos dizer assim, de forma mais bonitinha, tem uma energia ruim, baixinha, te coloca para baixo. Então, quando você está com uma galera que você se entende, que você se conversa, não estou dizendo que nunca existe brigas, existe, ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, mas é no sentido de você poder ter discussões saudáveis. Discussões são necessárias, desde que sejam saudáveis. Então, assim, de você discutir um paciente, de você dizer, eu não concordo com isso, eu acho que poderia ser assim, e sabendo que a pessoa não vai se ofender, ou não vai levar para o lado pessoal, ou você entender que a pessoa não está duvidando de sua capacidade de ser profissional, faz muita diferença. É muita diferença mesmo. E nesse ponto das relações, é uma coisa que eu tomei, né, para a vida da primeira residência, que foi uma coisa que eu escutei na minha primeira residência, e eu levei para a vida, e sempre conversava com as meninas, eu falava isso, e para todos os R's que chegavam, passava isso, foi que uma preceptora minha na primeira residência, ela falou assim, na vida, você vai mais aprender com as pessoas sobre o que não ser, do que sobre o que ser. Isso faz muita diferença, porque você vê um profissional, seu preceptor, tendo determinadas condutas,
que você estudou, o que você sabe, né? Porque todo mundo ali é profissional. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que residente também é profissional, residente não é estagiário. Enfim. E aí você vê tem determinada conduta, e aí você fala, questiona, mas nem todo mundo está aberto para te ouvir. E aí você fica meio em crise, do tipo, meu Deus, como é que pode uma profissional assim, tal, tal, tal. E aí eu sempre lembrava, não, eu vou aprender mais sobre o que não ser do que como ser. Então, assim, eu não quero ser. E aí você respira, você releva, desabafa com um coleguinha que tá ali há 60 horas lutando com você também, mas no fim dá tudo certo. No fim as coisas fluem. E só mais uma coisa, né, assim, com o que a Rebeca falou primeiro, né, da questão da teoria. A minha residência era na UNEB, então foi um pouquinho diferente das duas residências de Rebeca. Na UNEB o programa é um pouco mais fechadinho, né, a gente tem os dias de prática e tem um dia da semana que é um dia de aula. Então, que a gente tem uma aula do núcleo comum, que é o núcleo que é para todo mundo que entrou na sua turma da residência, e a gente tem uma aula, tem uma parte de aulas que é só dos núcleos específicos, né? Então, por exemplo, eu tinha as aulas de nutrição clínica. Só que o que é que acontece? Era isso, foi uma das minhas expectativas que foram um pouco frustradas, porque eu achava que nessas aulas do meu núcleo específico, eu ia ter um aporte muito grande de conteúdo para fono. Só que minha residência era de nutrição clínica. Então, assim, era 2 fonos, 6 nutricionistas e uma psicóloga. Como é que vai ter conteúdo tanto conteúdo disponível para fono? Então, assim, eu tinha aula de como calcular dieta. Eu tinha aula de nutrição integral. São coisas que são interessantes? São. Mas são coisas que eu poderia dispensar. E que eu poderia ter tendo uma aula, sei lá, de como fazer uma estimulação com o meu paciente, de como manejar. Aí, quando a gente tinha uma aula, assim, de específica para fono, era uma aula no semestre, porque era dividido por semestre também, né, lá na UNEB, a assistência. Então, assim, era uma aula, 2 aulas, dentre 15 no semestre, 2 era de fono. Então, faltou um pouquinho dessa coisa da teoria. Então, eu tinha que buscar. Não tinha na aula, eu tinha que correr para procurar. Então, é uma parte que, para mim, deixou um pouquinho a desejar, mas que, né, nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser como eu quero. E acaba sendo meio que uma estimulação meio que para a vida, né? Porque depois que a gente forma, a gente continua estudando. Então, você acaba indo naquele ritmo de, ok, eu tenho que correr atrás disso daqui. Mas às vezes dá tipo, meu Deus, eu queria tanto uma aula para poder tirar uma dúvida sobre isso, e agora? O que é que eu faço? É engraçado, vocês falam bastante coisa que eu já escutei já. Tenho uma colega que ela é residente, só que residente de enfermagem. E Cecília falou algo que me lembrou, uma coisa que ela me falou sobre a questão do Grey's Anatomy ali. Que eu encontrei com ela um dia e ela estava muito cansada, tipo, muito olheira e tal. E muito cansada. E aí eu falei com ela, o que foi, menina? Assim, a alma parece que saiu do corpo. Aí ela chegou e falou, você acha que residência é Grey's Anatomy? Residência, na verdade, é sob pressão, que é aquela série brasileira que tem. E eu falei, bicho. É isso, porque Grey's Anatomy ali é um mundinho, meu Deus do céu. A primeira coisa que eu fiz quando eu passei na residência foi comprar uma Crocs. Achando, né, que ia ser tô abalando. A Crocs me deu mais dor e era melhor ter usado um tênis que eu tinha, era melhor ter ficado com o meu tênis do que com a Crocs, né? Só mais uma expectativa frustrada da residência é isso. Eu achava que a Crocs ia ser tudo, mas era lindo, né? Bem roupinha, scrubzinho, Crocs, então eu tô assim, tô no hospital. Mas não. Tem um scrub desse tamanho, você fica parecendo um saco de batata. Eu achava que em Grey's a roupinha que os médicos usam é linda, né? A gente vai pegar o scrub, primeiro, que nem sempre vai ter seu número. E principalmente assim, eu que sou mais gordinha, para ter meu número era difícil. Então, assim, quase nunca usei. Mas quando eu precisei usar, era difícil de achar, e quando vestia, ficava linda. Então, são detalhezinhos que a gente vai achando que vai ser tudo lindo, e que quando a gente chega na prática, a gente vê, se esse detalhe simples não é igual, imagine o resto, né? E que, paralelo a isso, né, você ainda tem que fazer um trabalho de conclusão, de novo. Né? Você tem que escolher um tema, você tem que fazer todo aquele processo lindo e maravilhoso.
É. Por isso que eu parei. O pessoal, você vai fazer mestrado? Eu falei assim, gente, eu formei, fiz 2 residências, eu não aguento mais escrever trabalho nenhum, preciso de um tempo para respirar. E aí, quando você tá ali na lida, na reta fim, né, principalmente no 2º ano, que você já tá cansado, que você, meu Deus, eu não aguento mais ir pro hospital, ficar lá o dia inteiro, e ainda tenho que pensar nesse trabalho, escrever esse trabalho, manda pra banca e volta. É complicado. E assim, como você falou, cada programa, ele às vezes colocam outras coisas para abranger esse teórico. Então, às vezes, entra você montar com seu grupo de programa, montar um seminário, processo de educação permanente. Então, vai se colocando outras coisas que vai te demandando bastante. Então, assim, eu nunca tive olheira na faculdade. Minha olheira veio por causa da residência, no ambiente hospitalar, né? Atenção básica. Nunca me deu olheira. É isso. A parte teórica é uma parte que, tipo assim, para mim, eu vendo como foi, poderia me deixar ser meu dia de descanso, porque a gente precisa de um dia de descanso. Porque para fazer como acontece, é o que fala na realidade, né? Que como acontece, era melhor me dar o dia para descansar do que me dar um dia, porque a gente tinha que apresentar trabalho na parte teórica, a gente tinha que fazer seminário, a gente tinha que pensar nessas estratégias. Tipo assim, Rebeca, a de Rebeca no Roberto ainda tinha mais coisa do que a minha, que Rebeca tinha que apresentar caso clínico, lá no meio do plantão, parava o plantão todo mundo, vamos aqui assistir um caso clínico. Aí tinha atividade de educação nas unidades, então vamos lá chamar o enfermeiro que está ali cansado trabalhando, para eu falar a ele sobre a posição correta para o paciente comer. Então, é um monte de coisa que deixa a gente mais cansado do que dar ajuda em alguma coisa, sabe? Pelo menos é como eu penso. Porque aí quando chega para fazer o TCC, se para fazer o TCC na graduação já é complicado, para fazer o TCC na residência, que você tem um tempo menor. Porque quando você entra na residência, você tem 2 anos. Então, você já tem que começar a pensar no seu TCC quando você entrou. Se você deixar para pensar depois, já foi. Você vai se embolar. E aí você está lá 60 horas no hospital, que é 48, né? Que tem as 12 horas que é de teórico. Mas você está 48 horas no hospital, de segunda a quinta, lá, de 7 às 7. E aí, quando você chega em casa, você ainda vai ter que pensar para fazer o TCC? Para mim foi a coisa mais, assim, desgastante da residência de tudo, foi fazer o TCC. Inclusive, a Rebeca foi da minha banca no TCC. Já estava formada, tá, gente? Já estava preceptora da banca. Mas foi um processo, assim, que eu quase desisto. Eu falei, eu vou desistir do meu diploma, não vou querer. Porque o TCC me consumiu, e quando eu vi, estava faltando tudo. Já estava faltando 10 dias para terminar, e faltando tudo. Eu fiz, meu Deus. Mas deu certo, graças a Deus. Estou aqui diplomada. Deu certo. Mas, assim, são coisas que é válido a gente estar colocando justamente para a pessoa tá meio que se preparando, né? E aí lembrar, o TCC, a depender do programa, ele exige alguns tipos de pesquisa. Tem programa que não aceita você fazer uma revisão bibliográfica. Porque, querendo ou não, você está fazendo aquilo dali para ganhar uma especialização. Então, às vezes, ele não vai aceitar uma revisão bibliográfica. A depender do estudo de casos que você quer fazer, ele não vai achar relevante, porque já é muito comum, né? Eles querem algo novo, algo diferente. E aí, isso acaba, às vezes, te demandando, assim, um tanto quanto um raciocínio, uma energia bem, bem grande, assim, né? Porque normalmente envolve uma questão de coleta, e aí envolve que horas é que eu vou coletar? Se, teoricamente, eu não posso usar o tempo que eu estou na minha parte prática para estar fazendo a coleta. É no período do meu teórico, mas no meu teórico eu estou tendo uma aula, não sei aonde que eu tenho que ir, que não tem como eu ir lá no hospital fazer a coleta. Né? Então, são algumas coisas que a gente acaba sofrendo, dá uma angustiazinha, mas dá certo, gente. Eu fiz 2, isso não dá certo. Não é, isso aqui todas essas coisas que a gente está falando não é para espantar, né? É para a pessoa, quem está pensando em entrar, principalmente que acho que quem vai escutar isso aqui é mais a galera que está na graduação, né? Nesse processo de decisão do que vai fazer depois. Então, para quem vai entrar, são desafios que você tem. Todo lugar que você for, você vai ter um desafio. A residência não é diferente, né? Tem os desafios, mas é uma coisa que vale a pena, entendeu? Assim, então, se organizar. Tudo é questão de organização. Se você se organizar, você escolher direitinho, porque o que aconteceu comigo no meu TCC é que o meu TCC ia ser de um tema,
Só que o meu tema dependia de uma demanda, dependia de uma coisa de paciente. E durante o período todo que eu fiquei pensando nesse tema, só teve um paciente. E como é que você faz um trabalho com N de 1? Não tem como fazer esse trabalho. Então, de última hora, tive que mudar tudo, porque também eu não me organizei. Então, é só se organizar que dá tudo certo. Bastante coisa, bastante coisa. Estou aqui tendo um choque de realidade de muitas questões que, para mim, funcionava de uma forma e estou sabendo que funciona de outras. Essa questão do trabalho de conclusão da residência, eu pensei que fosse menor do que o da faculdade em si, não fosse uma conclusão assim, não. Com o BAC. Nada comparado com o BAC, eu sou um hater de Crocs. Mas eu achava que Crocs só funcionava no hospital. Mas agora eu descobri que não funciona. Não necessariamente depende do seu pé. Tem pés que vai só sofrer com a Crocs. Tem gente que fica super confortável. Mas tem gente que, como foi o caso de Cissa, não era nada confortável. Então... meu joelho sofreu. Eu senti uma dor, assim, atrás do joelho, por causa da Crocs, que eu fazia assim, meu Deus, o que é que eu tô? Acho que eu tô com um TEP. Eu achava que era tudo, menos a Crocs. E aí, quando eu parei de usar a Crocs, eu fiz olha só, se não era Crocs. É isso, mas estou confortado com isso, porque agora eu posso ser hater completo. Pode. Da Crocs, agora eu posso ser... Vi que a residência, ela tem suas questões, suas dificuldades, seus ônus e seus bônus, como todas as áreas têm. Eu acredito que seja isso. Por isso que eu entendo que vocês falam sobre essa questão, que vocês falam, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, e que, à primeira vista, pode assustar quem está chegando, pode assustar quem está escutando. Mas as outras áreas também apresentam outras dificuldades. Em outro local que você for trabalhar, vai ter outra dificuldade, vai ter outra questão que não vai ser as mesmas, mas vai ser igualadas, vamos dizer assim. Então, meio que é essa questão, não adianta você querer escapar para um lugar onde vai encontrar um mar de rosas, que esse vai existir. Infelizmente, é assim que funciona, e tem que ser. A residência, assim, eu nunca parei para pensar realmente, eu indo para a residência e tal, mas eu costumo escutar muitas pessoas sobre a residência. E isso que vocês falam é muito real, que é uma coisa que eu acho que todo residente meio que tem umas experiências que não são iguais, mas são parcialmente parecidas. E é basicamente isso, essas dificuldades, elas são inerentes à vida do fono depois de formado. Eu acho que isso também funciona do que o fonoatuação quer trazer, sobre essa questão de mostrar para quem está aqui na graduação o que vai encontrar quando sair daqui. Então, todo o tema vai para um lugar, por exemplo, a gente já tem um tema, o próximo tema, já adiantando o spoilerzinho aqui, vai ser sobre ser fono no interior, no caso, em cidades menores. E vão apresentar outras questões. No interior você vai ter menos recursos, você vai ter uma população totalmente diferente do que as capitais, você vai ter outros pontos. Eu sou do interior. E antes de entrar para a residência, eu trabalhei lá na minha cidade, né? Era um estágio, mas que eu já era formada, então era trabalho. E eu trabalhei em 2 lugares diferentes. Eu trabalhei num centro de especialidades e trabalhei numa escola de educação especial, como fono. Então, já começa assim. Se a pessoa lhe conhece, ela não vai continuar indo para fazer, pelo menos no meu interior foi assim, né? As pessoas não iam, porque me conheciam e ficava assim, eu não vou não. Porque tem muito aquilo, vai falar. Eu sou profissional, eu não vou sair falando. Então, tem muito mais dificuldade, por exemplo, eu tinha lá do que aqui, na residência, trabalhando no hospital. E lá era uma coisa clínica, assim. Então, eu parava, eu tinha que, se eu quisesse fazer, era pela prefeitura, né? Então, eu tinha que fazer atendimento domiciliar, que tinha uma parte do programa que era de atendimento domiciliar. Eu tinha que ir pegar o meu veículo e ir nas casas das pessoas para fazer o meu veículo, com a minha gasolina, para poder fazer o atendimento, entendeu? Então, a dificuldade você vai encontrar em qualquer lugar. É como você vai lidar com essa dificuldade, é que vai dizer se você vai conseguir chegar aonde você quer chegar ou não. Não adianta a gente chegar aqui e dizer assim, não, gente, a residência é linda, tudo perfeito, tudo funciona corretamente, você vai chegar no hospital, vai ter tudo, vai ter uma capa de proteção que lhe proteja, vai ter uma luva que lhe proteja, e sendo que, às vezes, a realidade não é essa. A gente tem que lançar, pelo menos eu acho que a gente tem que lançar a real, e aí a pessoa, não para afastar a pessoa,
Mas para a pessoa que quer ir, já se preparar, entendeu? Já saber que o que é que vai esperar lá, o que vai encontrar lá na frente. É ajudar no processo de fazer escolhas mais conscientes, né? Não escolhas sonhadoras. É que nem o processo da faculdade. A gente entra na faculdade com expectativa, com idealização, com uma coisa, e quando a gente chega, a gente diz, opa, pera, talvez não seja bem do jeito que eu pensei. E, de fato, assim, a residência, eu já estou me adiantando aqui, mas isso que você falou, Andy, da residência, né, que te prepara para o que vai encontrar lá fora, completamente. E antes de eu fazer a primeira residência, eu trabalhei 1 ano atendendo home care, trabalhando em home care e tal. Então, assim, eu saí da faculdade, minha primeira experiência de trabalho foi em home care. Então, eu fui aprendendo algumas coisas que também, assim, é um processo um tanto quanto complicado. Você estar na casa de uma pessoa exercendo o seu trabalho, né, envolve várias questões, mas o processo da residência foi o lugar que mais me preparou para o ambiente de trabalho. E não só nas relações interpessoais, mas também no que eu faço, no que eu vou fazer. Foi na residência que eu tive experiência em diversos universos da fonoaudiologia dentro do ambiente hospitalar e que me deixou segura para eu atuar, seja com neonato, seja com paciente idoso, que inclusive eu trabalho com neonato, que é minha paixão. Eu sou fono da ANEL e da PED. Assim, mas foi graças à residência, né? Então, é algo que eu sei que às vezes assusta quando a gente fala, porque eu lembro quando eu ouvi dos meus R2, eu falo assim, meu Deus, o que é isso? É isso mesmo que eu quero? Ou quando alguém vinha me perguntar, eu tô pensando no programa tal, será que é assim? Mas me ajudou a fazer uma escolha muito consciente do segundo programa de residência que eu queria. Muito mais do que o primeiro, que eu ainda fui com essa questão mais fantasiosa de vou para a saúde coletiva, para estar na atenção básica e tal. Foi muito bom, aprendi muita coisa, que inclusive eu levei para a segunda residência, mas foi uma escolha muito mais pensando no mar de rosas do que da segunda vez que eu já tinha lá, né, corpinho mais calejado. Então, quando você faz uma escolha mais consciente, te ajuda, inclusive, a respirar fundo e a encarar os percalços que vão vir. Você disse, não, eu escolhi por isso e isso, bora, bola pra frente, bora seguir adiante. E é isso, eu acho que, como vocês falam sobre, como a Rebeca mesmo falou, que não é para botar medo em ninguém nesse sentido de quem tá chegando, de quem tá entrando, é meio que se você não se prepara, não sabe nada sobre um processo e você chega nele e toma um choque de realidade muito grande, a chance de você desistir dele ou você dizer que não vai dar é muito mais alta do que alguém que já está um pouco preparado, na teoria, por exemplo. Como a Rebeca falou dessas pessoas que chegam na universidade, é engraçado porque quando você conversa com pessoas do primeiro semestre, a visão delas da universidade é uma visão muito mais ensino médio da universidade. E aí você se pega perguntando, será que eu também tenho essa visão? Eu deveria ter também, com certeza, todo mundo tem. E aí você pega essa questão de que, até mesmo um exemplo menor, vamos dizer assim, eu peguei uma matéria tal, e aí a pessoa do semestre seguinte pega aquela mesma matéria no semestre posterior, e vem me perguntar, Angel, o que é que você achou da matéria tal? Eu posso ser sincero sobre o que eu achei, sendo uma interpretação do que foi minha passagem pela matéria. Mas isso, no caso, vai ajudar aquela pessoa a talvez se preparar melhor para aquela matéria. Se assim, tal matéria, você tem que ter um pouco de cuidado, tem que estudar um pouquinho mais, tem uma prova mais pegada ali, tem um trabalho mais maiorzinho, mais trabalhoso, para assim dizer. E isso tudo ajuda no impacto quando você encontra aquele novo desafio. E acho que a residência funciona dessa forma também. Eu falando aqui no modo teórico da coisa, claro. Sobre essa questão de que cheguei na residência, eu já sei mais ou menos porque uma pessoa que era residente me contou como é mais ou menos. Vou ter minhas próprias experiências, mas eu já tenho um pouco da ideia do que vai ser. Não vai ser um Grey's Anatomy, vai ser o exemplo agora para a sessão inteira, a reunião inteira. É isso, é porque o que acontece, eu não tive essa pessoa para me dizer as coisas que quando alguém vem me perguntar hoje em dia, muita gente vem conversar comigo, né? E aí, Cissa, o que é que tu acha da residência? Me fala aí como é que foi e tal. Eu lanço a real, porque eu queria que alguém tivesse me dito como é, de fato. Porque eu tinha um amigo que ele fazia, ele só me disse assim, amiga, faça que vale a pena. Pronto, faça que vale a pena, ok, vale a pena, mas e durante? De fato, vale muito a pena fazer. Eu digo para todo mundo também, faça. Mas eu já digo assim, faça, ciente de que você vai encontrar isso, isso e isso. Pode ser que seja diferente, né? Porque as experiências são diferentes. Pode ser que seja muito mais fácil
Pode ser que a pessoa já tenha mais interesse, goste mais da área hospitalar, tenha idealizado a área hospitalar ali, já tenha um pouco de noção do que é, mas eu não tinha muita noção. Então, eu queria que tivesse alguém que tivesse me dito assim, é assim, acho que eu teria sofrido menos, entendeu? Se eu tivesse alguém que me dissesse, vão ter dificuldades. Dificuldade nesse sentido aqui. Eu acho que eu iria estar um pouco mais preparada, porque eu sofri muito durante a residência. Primeiro ano, meu Deus. Quando todo dia eu dizia, eu vou desistir. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Ai, meu Deus. E eu consegui. Entendeu? Era só acalmar um pouquinho, deixar o desespero passar. Porque se a gente for pensar com desespero, a única coisa que vai querer fazer é desistir mesmo. Mas à medida que mas você saber, se eu soubesse que como ia ser, pelo menos tivesse uma ideia de como seria, de que não seria tão fácil como eu achei que seria, acho que eu me iludi achando que seria fácil, né? Mas se eu não tivesse entrado achando que seria tão fácil como eu achei que seria, eu acho que eu teria sofrido menos, sabe? Eu teria entendido que, bom, eu entrei aqui, é isso aí mesmo. Mas eu vim começar a sofrer menos no meu segundo ano da residência. Depois de ter me desesperado completamente no primeiro. Um ano inteiro, mas aí faz muita diferença mesmo. Quando viu me perguntar, né, o programa, eu sei que você fez, é que eu sempre falo que a Fundo Salvador é um ovo, todo mundo conhece todo mundo, que conhece alguém que conhece alguém. Se você fez o programa tal, eu queria saber, porque eu queria fazer esse programa. Aí eu falei assim, olha, você quer que eu diga de forma resumida ou de forma realista sobre o programa? Aí, normalmente, as pessoas pediam uma realista, não sei se no fim elas gostavam muito, mas aí eu discorria tudo sobre o programa. Eu vivenciei, foi assim, tem isso, tem aquilo, nananã. Parte legal eu achei isso, a parte ruim eu achei aquilo, tal. Falava assim, pronto. A escolha porque de fato isso dá uma acalmada muito maior. E aí depois uma das pessoas que já chegaram e procuraram, depois fizeram um dos programas, ela falou assim, poxa, obrigada por você ter me dito, porque quando aconteceu determinadas coisas, eu não me assustei, porque eu já sabia que poderia acontecer. Não veio, tá no lucro, mas se vier, eu já sei o que pode acontecer daquilo dali. Então, tá tudo certo. Dos males, o menor. Exatamente isso. Eu acho que quando você tá esperando, se não vier, você não vai reclamar, né? Você não vai reclamar, não foi difícil, que vai reclamar. Era para ter sido difícil isso aqui, não vai ter essa reclamação. Mas se vier algo bom, se vier algo ruim, no caso, você vai estar... então era isso aqui. Você vai estar mais ou menos... Você pode até ter dificuldade, porque é uma dificuldade que chegou na sua frente, mas vai ser uma dificuldade mais fácil de ser digerida, acredito eu. Então, mudando para falar de coisas boas agora, qual foi o aprendizado mais importante que vocês adquiriram através da residência, que vocês possam pontuar? Pode ser mais de um também. Caramba! Eu não tenho como realmente falar um só. Uma das coisas que para mim foi mais importante foi minha autoconfiança como profissional. Minha autoconfiança como profissional, não só na interação com os colegas de categoria, mas de outras categorias, inclusive médicos. Eu digo isso porque a gente sabe, né, a gente vive uma cultura onde o médico é colocado muito naquele patamar como um detentor de todo o conhecimento, e quando a gente vai para a realidade, a gente convive com todas as categorias da área de saúde no meio hospitalar, vai acontecer de você, às vezes, ter uma relação, às vezes, um pouco conflituosa com médicos. E não digo só com médicos residentes, não, mas com os preceptores deles, com, né, aquele médico-chefe da unidade. E a residência, ela me preparou muito no sentido de quem estudou para ser fonoaudióloga foi eu. Quem está apto para liberar aquela via oral segura ou para dizer que aquele cuff pode ser ou não desinsuflado, sou eu. Então, assim, o médico pode dizer, mas eu acho. Assim, ok, mas eu acho que não. Se o senhor quiser assumir as consequências, assuma. Mas eu não concordo. E a residência, ela te dá muito essa autoconfiança, né? E não no sentido de você ter o ego e dizer, meu Deus, eu sou muito... Já ia xingar aqui, ó. Eu sou muito massa. Eu sou muito massa. Mas se dizer, não, eu estudei, eu tô pronta para isso. Né? Eu tenho um cacife para poder peitar e dizer, olha, é isso daqui. Outra coisa que para mim a residência me trouxe foi amigos extremamente importantes, que eu trago, assim, pro resto da vida. Se isso é uma delas, senão não estaria nem aqui, porque foi ela que falou comigo sobre.
que a gente leva para o resto da vida mesmo, de fato, né? Aquela coisa de compartilhar a sua vida durante 60 horas, você realmente cria laços que acabam sendo laços familiares mesmo, que você pode estar ali contando, desabafando. Não só dos colegas residentes, mas de pessoas que estavam ali como seu preceptor, que é fundo assistencial, e que você realmente desenvolve vínculos. Então, o período da residência me trouxe amizades, assim, fantásticas e essenciais, assim, para minha vida. E no quesito de, né, fugindo um pouquinho da questão da vida profissional, na vida pessoal, me deu mais uma tranquilidade, eu aprendi a lidar um pouco melhor com a questão da ansiedade. Eu era uma pessoa muito ansiosa, eu queria as coisas para ontem, as coisas muito certinhas e muito bonitinhas, e quando fugia um pouco do controle, isso me dava um pouquinho de angústia. E aí, no ambiente hospitalar, você sendo fono, como você falou, às vezes sem recursos, às vezes você tá ali dando seu sangue, sua vida, e aquele paciente não tá indo para lugar nenhum, não tá andando, e aí você começa a se questionar, e aquilo vai te tranquilizando, eu acabo levando isso para outras áreas da vida, tipo, ó, isso daqui não tá indo bem, e eu tô fazendo o que eu posso, mas não tô resolvendo, bora respirar um pouquinho, trabalhar isso aqui, ver se tem outros caminhos, né, outros lugares pra gente poder organizar. Se não tem, entrega na mão de Deus, de já lá, e vida que segue. É isso. A residência, eu aprendi muito na residência, assim, falando de profissionalmente mesmo. O que eu sei hoje de trabalho da fonoaudiologia hospitalar, de prática, foi na residência que eu aprendi. Eu aprendi muito mesmo, assim, eu tinha meus colegas, né, tinha os preceptores que me ensinaram bastante, alguns nem tanto, mas os preceptores que me ensinaram bastante. Tinha meus colegas, né, da residência, que a gente vai discutindo ali, a gente juntava no Roberto Santos, que era mais residente, assim, a gente tinha 9, 10, né, Rebeca, residentes, assim, então a gente discutia muito, a gente debatia muito os casos dos pacientes, porque o paciente não era só meu, hoje ele estava comigo, amanhã podia estar com outro colega, então a gente discutia muito, essa coisa da discussão, né, foi uma das coisas que eu aprendi, assim, bastante, que eu trago da residência, de você escutar muito o que o outro tem para lhe dizer, porque às vezes a gente vai ali, tá, eu sei isso aqui, mas às vezes alguém sabe uma coisa que é um pouquinho diferente do que você sabe, e aquela coisa que aquela pessoa sabe pode lhe ajudar. Então, eu aprendi muito a ouvir, né, a discutir os casos, a questão do trabalho em equipe, com equipe multi. Também foi uma coisa que eu desenvolvi bastante na residência, de saber que eu tenho meu trabalho, mas eu dependo das outras pessoas também. Então, eu preciso do nutricionista colaborando comigo aqui. Então, eu aprendi a entender também do trabalho do outro, saber que, assim como eu quero que o outro me escute, eu também preciso escutar o outro para que eu consiga desenvolver o meu trabalho de uma maneira melhor. E, principalmente, para mim, assim, o que eu mais ganhei da residência foi como pessoa. Assim, porque a gente aprende a desenvolver empatia, assim, de uma maneira surreal, porque você vai ver uma pessoa ali no leito do hospital, você vai ver que aquela pessoa não é só o seu paciente. Nunca é só o seu paciente. É seu paciente, mas é a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém. Então, você aprende a se colocar muito no lugar do outro, né? Eu acho que todo trabalho tem isso. Mas ali na luta, assim, da rotina hospitalar, a gente aprende um pouquinho mais, porque no hospital a gente vê a pessoa de verdade, né? Que a pessoa tá ali sofrendo, é no sofrimento que eu acho que no sofrimento a gente vê muito do que é a pessoa mesmo. A gente vê a pessoa ali frágil, vulnerável, e a gente se colocar no lugar daquela pessoa e entender que talvez aquele momento ali para aquela pessoa é um momento tão difícil e que só escute ali o que aquele paciente tem para lhe dizer. É um paciente que está em sofrimento, escute ali o que ele tem para lhe dizer. Isso já vai fazer uma diferença muito grande na vida dele e talvez você consiga andar até um pouco mais no seu processo terapêutico, quando você escuta aquele paciente um dia. Então, a escuta é uma coisa que eu desenvolvi muito na residência, essa coisa de me colocar no lugar do outro, não que eu não tivesse empatia, né, mas a gente desenvolve um pouco mais quando a gente está nesse lugar, né. Eu também aprendi a lidar muito com frustração na residência. Foi uma coisa que eu aprendi muito, porque como a Rebeca falou, às vezes a gente está ali, o paciente não está indo para lugar nenhum. E a gente tem aquela expectativa de que o paciente precisa, porque no livro é tudo lindo, né?
No livro é assim, o paciente chegou, você avaliou, você liberou a dieta, o paciente vai embora. Não conseguiu liberar a dieta, você faz a terapia, daqui a, sei lá, algumas sessões de terapia, o paciente vai voltar a comer e você vai conseguir, às vezes você não consegue. Então, eu tive que aprender muito a lidar. No começo era muito difícil. Quando eu via o paciente, eu entrava em sofrimento quando eu começava a fazer terapia, e não ia para lugar nenhum. Então, foi uma coisa que eu que eu desenvolvi na residência, que eu aprendi e trago para minha vida, né? Como a Rebeca falou, trago para minha vida, porque assim como é no meu trabalho, que eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer, na vida também vai ser. Não vou conseguir, tem paciente que infelizmente, não vou conseguir reabilitar. É uma pena, mas não vou conseguir. Não tem muito o que eu faço. Tem paciente que não tem muito o que fazer. Aí você aprende a lidar com isso. Aprendi muito também a lidar com perda. Porque no começo, quando meus pacientes iam, eu sofria. Tanto quando o paciente vinha a óbito, quanto até o paciente indo embora, eu sofria. Eu sofria muito. Assim, sofria já tinha vezes que eu chorava. Eu disse, ai meu Deus, o paciente vai embora, não sei o que vai acontecer. E aprendi muito a lidar com isso, né? De que, assim, infelizmente eu também não tenho controle sobre isso, eu não tenho como saber tudo, eu não tenho como acompanhar tudo. Então, são coisas que a gente aprende, e paciência também, né? A gente aprende a desenvolver paciência, a paciência com o processo terapêutico que não está andando, paciência com o colega que é diferente da gente, paciência com a pessoa que não entende a importância do trabalho multiprofissional, paciência com o médico que não quer escutar o que você está falando, mesmo que o que você está falando é o correto. Então, é muita coisa, assim, que a gente aprende no hospital, aprende durante a residência e que eu acabo trazendo para a minha vida pessoalmente, sabe? Sim. E isso que você só falou da questão da empatia, querendo ou não, no ambiente hospitalar, a gente vê dois extremos, né? Profissionais que desenvolvem mais essa questão da empatia e profissionais que, às vezes, para lidar com a constante processo de perda, de caos, porque, de fato, às vezes o hospital ele é um ambiente caótico, são pessoas doentes, familiares preocupados, então gera um ambiente, às vezes, um pouco caótico. Tem profissionais que meio que desligam o botãozinho da empatia. E aí, querendo ou não, um trabalho constante que você faz de estar lembrando, assim, olha, né, não é só meu paciente, não estou aqui só para ver isso. É o que você falou, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, é o amor, que o pessoal fala, né, é o amor de alguém. O amor de alguém. Paciente é o amor de alguém. Então, é um trabalho constante que você faz de respirar e dizer, não, pera, calma, bora para esse caminho aqui, bora tentar não automatizar tanto, porque na rotina e no cansaço, é muito comum, às vezes, você querer automatizar o serviço. Né? Você vai chegar, você vai atender, você vai evoluir, você vai fazer as burocracias que tem da instituição e você vai para casa. E aí, nesse caminho, é um trabalho constante que você tem de lembrar que, olha, seu Chiquinho tá aqui, seu Chiquinho é mais um na minha lista de 12 pacientes, de 20 pacientes, mas seu Chiquinho é um só para a família dele. Então, o que é que eu posso fazer para dar o melhor para o seu Chiquinho? Mas o ambiente hospitalar, ele desenvolve muito as questões da gente de se tornar, às vezes, um ser humano melhor mesmo. Porque é o que você falou, você vê o ser humano na sua maior vulnerabilidade. Né? E isso da perda, eu lembro até hoje, a primeira paciente minha que foi a óbito. Eu acompanhei ela do momento que ela entrou naquele hospital, que ela, né, antes de fazer o processo cirúrgico, ela tinha um tumor cerebral severíssimo. Então, antes dela fazer a operação, depois que ela fez cirurgias, complicações e processo do óbito, né, foi, assim, uma pessoa que me marcou muito, não só ela, como a família. E aí chega aquele momento que você falou, tipo assim, a fono não tem mais o que fazer aqui. É hora de, né, alta por limitação terapêutica. Nossa, doía tanto você dizer que deu alta por limitação terapêutica, que parece assim, nossa, será que eu não dei o meu máximo? Mas você deu o seu máximo, mas às vezes o seu máximo não vai resolver determinadas situações. E ainda assim, toda vez que eu estava na unidade, eu ia lá e conversava com a família e tal. A gente realmente se apega muito, assim, aos pacientes. E é um processo que a gente também faz de entender que são coisas da vida. A gente não controla a vida, né? Então, da mesma forma que eu tenho que entender que chegou minha limitação, eu tenho que entender que chegou a hora dela ir, seja ir para casa, seja, né, de partir aqui da terra. Mas é um processo que a residência, ela proporciona muito isso, muito mesmo. E a forma que eu aprendi a lidar com os lutos dentro do trabalho me ajudou a lidar muito com os lutos que eu tive na minha vida pessoal.
inclusive no processo de ser ombro para os amigos e familiares, estão tendo aquele luto junto comigo. E isso, né, fez eu viver o luto de uma forma diferente, entendendo? De viver bem aquele luto, respeitar o momento do luto, respeitar o momento do luto do outro, mas vale muito a pena, né? É gostoso. Se deixar aqui, a gente vai ficar falando, ó. É que a residência, ela mudou muito, né? A minha percepção sobre vida e morte, né? Eu tinha uma visão totalmente diferente da que eu tenho hoje. Então, tipo assim, meu primeiro óbito na residência foi na minha primeira semana. Eu atendi um paciente 2 dias, no terceiro dia, quando eu cheguei, o paciente tinha morrido. E para mim foi assim, quase desmaiei no corredor do hospital, porque quando eu entrei, eu fiz, o que aconteceu? Morreu e, tipo, não sabia lidar, eu não sabia lidar com a morte, não sabia, sabe? E eu tinha o nosso que assim, tem que viver vida, e às vezes não tá sendo vida, né? Tá sendo sobrevida. E aí a gente entender qual o lugar que tem as perdas, né, na vida também, perder também é uma coisa, e perder paciente era muito difícil, e hoje em dia eu já me acostumei um pouco mais, só que eu não quero me acostumar tanto, porque uma coisa que eu falo sempre com a minha terapeuta é que eu não quero me calejar e me acostumar ao ponto de eu perder a minha humanidade, porque como a gente já falou, né? A gente, o trabalho no ambiente hospitalar torna a gente mais humano, mas ao mesmo tempo pode tornar a gente nada humano, porque a gente vai se acostumando tanto, porque às vezes a gente tem que ir naturalizando as coisas, mas às vezes a gente naturaliza tanto que a gente perde. Mas é sempre aquele trabalho de sempre pensar, né? Bom, ok, vamos entender aqui. Uma hora as pessoas falando de óbito, não, uma hora a pessoa tem que morrer. Mas vamos lá. Mas a gente não vai fazer nada para adiantar isso aí, não, tá? Vamos se colocar aqui. Aí é aquela coisa de você voltar e pensar, bom, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o amor de alguém, é o amor de alguém. E aí você entender que você tá ali, você precisa dar o seu máximo para aquela pessoa, porque é alguém importante, né? É alguém que tem alguém em casa que tá lá preocupado com aquela pessoa que tá no hospital. O que é que eu posso fazer para, sei lá, tentar diminuir essa preocupação que essa pessoa está em casa? É sempre ficar se lembrando disso, sabe? É uma coisa que eu aprendi muito na residência, é me lembrar disso. Me lembrar que é alguém que está, aquele alguém que está ali, para mim, é mais um paciente de uma lista de 16. Mas como a Rebeca disse, para mim é mais um de 16, mas para alguém aquela pessoa é tudo. É só aquela pessoa. Então, foi uma coisa que eu aprendi, que eu levo para a minha vida, assim, em todos os sentidos. Interessante isso que vocês falam. Ficou bem filosófica a discussão agora, ficou bem... Deu um contexto diferente. Eu juro para vocês que eu não esperava algo tão... Me pegou em muitos pontos. E é interessante vocês falarem sobre essa questão da empatia que você tem que ter com o paciente. E é engraçado que essa empatia, vocês falam, ela vai levando tanto para a vida daquele paciente, que seja talvez um espaço de tempo que possa ser até pequeno, mas que quando você perde aquele paciente, gera uma frustração, gera um sentimento de perda no profissional. E acredito que isso seja o papel do profissional. O que Cecília fala sobre você se tornar frio a ponto de normalizar a morte, talvez, normalizar um falecimento. Talvez seja um risco, por conta que o profissional de saúde ele tem que sentir, ele tem que tentar até onde ele... E ele entender também que ele só pode ir até determinado ponto. Aqui é meu limite. A partir daqui eu não posso fazer mais nada, infelizmente. Mas eu vou tentar até meu limite. Até onde o limite terapêutico consegue chegar. Me lembrou um caso, o marido de uma tia minha, que ele disse que quando começou a trabalhar, ele trabalha na SAMU. E ele disse que quando teve contato com a primeira pessoa que faleceu nos braços dele, no braço mesmo, assim. Na SAMU tem muito contato com essas questões. Ele disse que ficou meio catatônico nessa hora de tipo... Era uma pessoa que, na SAMU o contato ainda é menor do que no ambiente hospitalar, pode-se dizer, porque é um paciente uma pessoa que você encontrou agora e vamos dizer que faleceu no seu braço em meia hora.
E ele disse que sentiu como se fosse a perda de alguém da família dele. E acho que esse é o ponto do profissional de saúde, como geral, de entender aquela pessoa, como você, gostei muito desse termo que vocês usaram, é o amor de alguém. Não tinha escutado, mas já aderi, já vou botar aqui. Mas é isso, é o amor de alguém, é o que é importante para alguém, pode não ser para você, mas é importante para alguém, e o profissional de saúde tem que entender isso. Então, meio que ele me contou isso e ele disse que, com o tempo, percebeu que estava ficando um pouco automático. Entende? Aquilo estava se tornando algo tão repetitivo no trabalho dele, e ele notou que estava ficando um pouco automático. Tipo assim, faleceu e é isso. Entende? Então ele disse que estava começando a perder um pouco o tato dessas questões. E aí você tem que voltar para aquilo que você aprendeu no início, de ter empatia e sentir o outro. Então meio que é um ciclo. Acaba que fica no automático, né? Chega um momento que fica, mas sempre vem alguém, sempre vem um caso. Sempre vem um caso que vai lhe fazer voltar e vai dizer assim, não é assim, não é automático, não é tão assim, não. Vamos lá, vamos voltar aqui. Sempre vai ter alguma coisa que vai lhe lembrar, sabe? E é bom você também não só esperar acontecer alguma coisa com um paciente seu para você se lembrar daquilo, mas é você ter na sua cabeça que você não pode se perder também, né? De não se perder dessa questão de se colocar no lugar do outro, de enxergar o paciente como alguém que é importante, sabe? Sim, é aquele processo, né? É o que você falou, a gente naturaliza, o risco é naturalizar ao ponto de neutralizar a situação. Você vai naturalizar o fato de que a morte é um processo da vida. E eu não digo nenhum caminho porque eu trabalho na Neoped, então eu tenho que lidar, às vezes, com morte de recém-nascidos, com morte de crianças. E, teoricamente, a gente faz o quê? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. A gente aprende lá na época da escola, né? A gente nasce, cresce, faz o que quer, depois morre. E quando isso acontece lá no começo, né? Quando, teoricamente, não é para estar acontecendo. Então, aquele processo de você dizer, ok, vai acontecer, a gente não tem controle sobre a vida, mas eu não posso fazer isso se tornar uma coisa neutra, que não vai me impactar, ou que para mim não vai mexer comigo. Mexe comigo horrores. Assim, eu entendo que isso pode acontecer com os meus pacientes, eu estou dentro de uma UTI neonatal, estou numa semi-intensiva neonatal, eu sei que isso pode acontecer. Mas quando acontece, isso ainda me abala. E mesmo... Eu trabalho com Neoped. Pronto, eu trabalho em um mundo que as pessoas... O que eu gosto da fono no hospital é o que as pessoas normalmente não gostam, que é a Neoped e setor de queimados. Que são... a cara de Cissa. Que são setores mais tensos, né? O processo da pacientes queimados é porque você lida, às vezes, com muito contexto de feminicídio, tentativa de feminicídio, tentativas de autoextermínio. Então, você vê pessoas ali sentindo dor em algo que elas causaram ela mesma, ou pessoas para quem ela tinha uma afeição, né, um querer, tinha um zelo, causaram aquilo nelas. Então, aquilo mexe muito com a pessoa. E aí, trabalhar com Neoped queimados é um lugar que eu normalmente me sinto muito mais útil. É algo que para mim foi assim, nossa, eu realmente estou fazendo diferença na vida dessa pessoa, nem que seja escutar aquela mãe ali desabafando no horário do meu atendimento, o quanto ela queria estar em casa com o filho dela, porque a ideia dela era engravidar, ter o bebê e ir para casa. E ela não foi. E aí? Ela não foi por quê? Porque o filho tem outras complicações, ou porque o filho foi prematuro e ainda não sabe se alimentar e tal. E uma coisa que às vezes a gente brinca muito é muito comum no ambiente hospitalar a gente ouvir que é tudo culpa da fono. Ah, não teve a vacina por causa da fono. Porque a fono ainda não liberou comer, não pode ir para casa. A fono ainda não liberou não sei o que, não pode fazer. Então é tudo culpa da fono. Mas eu já, dependendo do ambiente de trabalho, eu levo isso muito na esportiva de quem fala, tal. Mas é no sentido de você entender que às vezes você só vai oferecer escuta para aquela família. Porque por mais que você explique o porquê de você não ter liberado, para ela não faz sentido. Porque ela tá lidando ali com a frustração que ela queria só estar em casa. Então, é um processo mesmo que a gente faz de naturalizar, mas não neutralizar, assim, a ponto daquilo não mexer com você mais de forma nenhuma. E é o que você falou, é um trabalho que você faz mental mesmo, de ficar assim, ó, peraí, calma, talvez nesse caso aqui eu já esteja agindo de uma forma muito apática, né? Não pode. Bora voltar aqui pro princípio.
É isso, é isso. É muito interessante toda essa discussão. Agora nós estamos indo para a última pergunta. Essa pergunta aqui, a gente chama de pergunta extra, ela costuma ser a pergunta do Reels. Essa é aquela pergunta que vai pro Reels, assim, porque a gente tem uma colega nossa, que é Evelyn, que é do projeto, que ela é quem faz essas edições para as redes sociais de curta duração. Então, ela é nossa caça-cortes. Então, ela vai estar aqui no episódio assistindo cada pedaço e cortando os pedacinhos. E essa pergunta vocês trouxeram muitas coisas aqui, então já tem muita coisa que abarca essa pergunta, que é o que você diria para a pessoa que está pensando em encarar essa jornada? O que você diria para aquela que está ali? Será que eu vou? Será que eu não vou? Qual era o conselho? Qual é a mensagem que você deixa para o estudante? Se jogue. Eu não digo a ninguém, não faça uma residência. Porque é aquilo que você falou, tem os percalços? Tem. Mas a gente aprende muito na residência. Muito, muito, muito mesmo. O que você aprende na residência, dentro de um hospital, você leva para a vida, você leva para dentro de uma clínica, você leva para onde você for. Você consegue tirar aprendizado para poder exercer profissionalmente, pessoalmente. Então, assim, eu tô pensando se eu faço. Se jogue. Só digo, pense o que é que você acha que seria mais interessante para você a médio e longo prazo, nessa questão da escolha do programa. Mas como tá fazer ou não, faça. É uma experiência que vale a pena. Vale muito, muito a pena. Eu não sou louca de ter feito 2 se não valesse a pena. É porque vale muito, muito a pena a experiência, de verdade. É isso. Minha dica é exatamente essa. Se jogue, vá, faça. Eu nunca vou dizer para uma pessoa, não faça residência, não. Faça porque você vai aprender muito. É aquela coisa, vá aberto a discussões, vá aberto para aprender, vá aberto a escutar o que o outro tem para lhe dizer. E vá sabendo também que você vai ter dificuldades como você tem em qualquer outro lugar. Qualquer lugar que você for, você vai ter dificuldade. Vá aberto sabendo que você vai ter dificuldade, mas sabendo que você também vai ter você também vai aprender muito, sabe? Não é só dificuldade no caminho da residência. Tem, mas para além disso, você vai aprender muito. E hoje é o que vai lhe colocar no mercado de trabalho depois que você terminar. Acho que a única colega que eu tenho da residência que não está trabalhando hoje é porque ela não quer. Porque ela decidiu fazer outra coisa. Mas todo mundo que fez a residência é uma porta que você vai abrir gigantesca, porque você conhece muita gente. Você trabalhando, você fazendo a residência, você dentro do hospital, você vai conhecer muita gente lá dentro. Você vai conhecer muito fono. Geralmente os fonos não trabalham em um hospital só. Então, se está faltando um fono em outro hospital, a pessoa vai lhe indicar para o outro hospital. Então, você vai conhecer professores, tutores, preceptores, que podem abrir outras portas para você. Então, é isso, é você ir aberto a conhecer o trabalho, a aprender, a saber, a ver as coisas, né, as coisas boas que o trabalho no hospital tem, a conhecer a fonoaudiologia hospitalar de verdade, porque o que a gente vê na faculdade é só teoria, é tudo ali muito por cima, tudo não é que é raso, mas é tudo ali, fica muito no campo do imaginário, e quando você chega na residência, você vai ver na prática mesmo, você vai ver de verdade. É isso aqui que eu quero? É isso aqui que eu penso do trabalho no ambiente hospitalar, então é isso aqui que eu vou fazer. E na residência você vai ter as portas abertas para você depois que acabar. E o que você falou, acho que ela falou da mesma pessoa que eu vou citar agora, e a pessoa só escolheu fazer outra coisa porque ela viveu a residência. E ela disse, poxa, não quero seguir nesse caminho. Mas aprendi, ela não fala que ela se arrepende. Gostei, fiz, aprendi, mas eu quero seguir aqui por outro caminho. Né? Então foi o fato também dela viver a residência que ajudou ela a nortear o que ela queria fazer para a vida dela. Então, assim, se joguem, galera, vale a pena. E é isso, acho que você tem que viver. Se você não viver determinadas experiências, você não vai saber o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, e por aí vai. Eu falo muito isso porque minha vida foi uma vida de mudanças diárias em vários momentos. Eu sou formado em edificações, eu sou técnico em edificações, então estava na área de construção civil, nada a ver com o que eu estou agora. Nada, fonoaudiólogo. Estagiei e falei assim, não é isso aqui. Claramente não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero estar na construção civil
maior respeito a quem está na obra, parabéns. Construam mais prédios, aí eu sei que minha clínica, talvez, que eu trabalhar, vai ter construído por vocês, o hospital que eu trabalhar vai ser vocês que vai construir, mas não vou sou eu que vai estar lá. Então, eu vou para esse outro lado aqui, vou para a da saúde. E também que você tem que viver determinadas experiências. Então, você pode se identificar, você pode não se identificar, e tudo isso é válido, e tudo isso é caminho. E é engraçado quando a Rebeca falou, tipo assim, vale a pena. Ela realmente pode falar que vale a pena, porque ela foi 2 vezes. Então, ela... É isso, mas vale a pena mesmo. Para além de tudo que a gente já falou aqui, eu acho que uma coisa que... Acho que a Rebeca citou isso antes, são as pessoas que a gente conhece no caminho, sabe? Os colegas que a gente faz no hospital, no trabalho, fono, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, não é só fono que eu tenho, hoje que eu tenho amigos que veio depois da residência, sabe? Eu tenho uma amiga nutricionista que foi do meu núcleo na residência, que a gente é amiga íntima de sair, de conhecer família, e assim, as pessoas que você conhece no caminho também faz valer a pena. Faz valer muito a pena. Então, eu acho que tudo na residência vale a pena. Eu vou falar assim, tem a bolsa, que faz uma diferença bem grande, né? Que é um valorzinho que talvez você saindo da faculdade, você não vai achar um emprego que lhe pague o que a residência vai lhe pagar. E até o que acontece de ruim na residência serve como aprendizado para você. Tudo na residência vai lhe ensinar, seja para o bom ou seja para o ruim. Você vai aprender como não ser, por exemplo, você vai aprender a como ser também. Então, tudo vale a pena. Eu nunca vou desencorajar alguém de fazer. Sempre vá lá e faça, porque alguma coisa dali você vai tirar. E assim, o mercado de trabalho, ele é feroz, né? Ele é pesado. A residência é pesada? É pesada. Não estou dizendo que ela não é pesada, ela é pesada. Mas o mercado de trabalho, gente, é muito mais pesado. É muito mais pesado. E quando você passa pela residência, a lidar com determinadas coisas, assumir determinadas responsabilidades, se torna um pouco mais tranquilo no sentido de, ok, eu fui preparada para isso, eu estou preparada para lidar com isso, bora lá. Eu vou conseguir dar conta disso. Eu passei 2 anos lá me preparando para dar conta de determinadas situações. Então, assim, vale bastante. No mais é isso, eu gostaria de agradecer a vocês duas pela presença, pela disponibilidade, a troca de experiências foi extremamente rica. Eu estava falando com Cecília antes de começarmos a gravação, que foi uma luta para conseguir nossas convidadas, por conta que o pessoal de residência, o pessoal de fono hospitalar está muito de plantão, então é complicado encontrar essas pessoas. E aí Cecília salvou a gente nos 45 minutos do segundo tempo, porque ela indicou Rebeca e a gente já estava fechando somente Cecília aqui, porque a gente não encontrou ninguém. E era uma pessoa indica outra, e realmente vocês falam que Rebeca falou que os fonos de Salvador se conhecem, é isso, porque foi uma indicação atrás da outra. E isso foi por indicação, porque a gente não conhece, não sabe quem são, mas a gente está dentro da faculdade, e a gente não conhece os fonos que estão na residência, que terminaram a residência. E aí a gente foi atrás de uma pessoa que indicou outra, que falou outra, e todas, bicha, eu tô de plantão nesse dia, bicha, eu não posso nesse dia porque eu tô saindo do hospital nesse horário. Não sei o quê. Então, foram N questões, e nós sabemos essa dificuldade e do esforço para estar aqui, e ter reservado um pouquinho do espaço de vocês para estar aqui conosco é extremamente necessário, foi muito legal, assim. Tenho certeza que tanto para mim agora, que sou o primeiro a escutar, vamos dizer assim, escutei no ao vivo o podcast, foi muito bom, eu acredito que para todo mundo que vai escutar posteriormente também seja. Então, gostaria de agradecer, tenho certeza, como falei já, que foi um momento muito importante para a gente, que é a graduação, escutar isso, ver esses relatos, ver como funciona, pessoas que passaram por isso, que estavam lá dentro, que estavam ali dentro. Então, meio que isso é importante para nós. Então, gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui conosco. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Eu sou suspeita para falar sobre residência, para falar sobre a fono, eu gosto muito. Passei por um período um pouquinho de crise dentro da fono, que acontece, que faz parte, acho que todo profissional ele passa um pouquinho por isso, mas hoje eu me vejo em um lugar na fono muito bom, muito prazeroso. Hoje em dia eu digo que eu sou feliz dentro da fonoaudiologia. E muito disso vem dessas vivências, dessas trocas. Então, assim,
podem contar comigo para conversar, para tirar dúvidas sobre o programa de residência. Quem quiser saber melhor sobre os programas que eu fiz, perguntar, eu sou bem sincera sobre. Mas estou à disposição. Quando tiver outros papos, qualquer outra coisa sobre a Fono e queiram me chamar, podem contar comigo. Muito, muito obrigada. Foi muito legal esse bate-papo da gente. É isso, eu agradeço também o convite de vocês. Assim como a Rebeca, tô sempre, nem sempre, tô, né, dependendo, mas a gente consegue dar um jeitinho, mas precisando, vocês podem falar comigo. Eu também me disponibilizo para conversar com a galera aí, se precisar, para falar sobre a residência, sobre o processo, né, de entrada, processo de escolha. Tem sempre uma outra pessoa que vem falar comigo, mas desde a da faculdade, meu telefone sempre está aí disponível para todo mundo. Eu não sou muito difícil de responder, não, mas foi um momento bem bacana. Eu gosto de falar sobre a residência, porque eu vivi, né? Então, assim, eu gosto de falar, né, para poder mostrar para as pessoas o que é que esperam por elas, se for o que elas decidirem para fazer. E eu gosto de falar assim, como a gente... bem na real mesmo, sabe? Não gosto de firula, de ficar enganando, não. Então, se quiserem ouvir a real, estou aqui disponível em outros temas, se vocês quiserem. Posso também indicar outras pessoas. Estou sempre aí. É só me mandar uma mensagem que eu tô por aqui. Certinho. Agora, passando essa mensagem para os nossos telespectadores e ouvintes, ficamos por aqui, agradecemos a audiência e aguardem o nosso próximo episódio, que tem spoiler nesse episódio aqui do próximo. Mas vai ser muito legal, e sigam o Fonoatuação em todas as nossas redes. Nós estamos no TikTok, nós estamos no Instagram e no Spotify. Então, podem nos visitar em todas as redes, então também em vários lugares. Para quem gosta de escutar somente, vai no Spotify, que tem um pessoal que gosta de escutar enquanto está no metrô e está no ônibus, e é super legal. E quem gosta mais de ver, que eu sou mais da pessoa que gosta de ver, vou mentir para vocês, vão lá no YouTube, que vai também ter lá os episódios também. Então fiquem por aí. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio.